Muito bem, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso quinto encontro desse curso de tópicos especiais em programação. Continuamos nosso estudo das primitivas geométricas, já passamos por algumas, né? Começamos pelos pontos, em seguida falamos sobre as retas, discutimos na semana anterior sobre os círculos também, né? A gente passou, na verdade, um pedaço das retas ficou para a semana passada, que é a parte dos algoritmos. A gente conseguiu iniciar a parte dos círculos, faltaram alguns algoritmos relacionados a círculos, que é a parte que a gente vai começar agora. Vocês já devem estar visualizando aí, que a gente vai ver como se relaciona uma reta com um círculo. Eu já tinha antecipado isso, né? A gente vai introduzindo as novas primitivas, e a cada nova primitiva que a gente estuda, a gente volta e observa como ela se correlaciona com ela própria, né? E com as demais primitivas que a gente já estudou. Assim que eu finalizar essa parte dos círculos, a gente introduz a nova primitiva, que é o mais simples de todos os polígonos, que é o triângulo. O triângulo, por ser o polígono mais simples dentre todos, ele tem características bem marcantes, bem particulares dos triângulos. Vamos estudar elas e vamos continuar aí ao longo do curso introduzindo a cada encontro novas primitivas. Lembrando que o nosso contexto de hoje deve ser, se tudo correr bem essa semana, o contexto que estava previsto para a semana passada. Quem já estava registrado permanece registrado. Eu fui olhar hoje, meu registro continua válido. O link para o evento está aí no chat, então lembre-se de se registrar com uma certa antecedência, que eu acho que alguns minutos antes do contest o registro fecha e depois só abre, acho que é 10 ou 15 minutos depois. Então, para você não perder esse tempo aí inicial do contest, já deixa aí registrado rapidinho. Então, tudo correndo bem, a gente faz ele. Se a gente tiver as mesmas dificuldades, se a gente encontrar aí as mesmas dificuldades que a gente encontrou na semana passada, a gente torna a fazer um contest daqui que a gente mesmo organiza. E, dando tudo certo ou não, ao fim do encontro de hoje, lá às 11 horas, a gente vai fazer o upsolving do que a gente fizer hoje. Também algumas questões da semana passada eu consegui finalizar todas as soluções e coloquei já para vocês aqui no Teams, mas caso vocês queiram uma explicação do porquê das soluções, né, às vezes o código em si não é suficiente para entender bem o que aconteceu, porque o código às vezes não traz a linha de raciocínio que levou aquela solução, né, a gente pode discutir isso aí logo mais adiante aí na parte final do nosso encontro de hoje. Então vamos estudar aí até as 9 horas, façamos nosso contest, espero que ocorra tudo bem hoje no Netcoder, e às 11 a gente volta para o upsolving. Então sigamos aqui com a relação entre um círculo e uma reta. Então a gente sabe que dois pontos determinam unicamente uma reta, então a gente vai assumir aqui que temos uma reta que passa pelos pontos P1 e P2. A gente já discutiu duas representações possíveis da reta, a equação reduzida e a equação geral da reta. Só que existe uma terceira forma, quem já fez o curso de cálculo 3 sabe, quem não fez ainda não vai ter muita dificuldade de entender, que existe uma equação chamada equação paramétrica da reta. E por que ela tem esse nome? Porque essa equação é a expressão vetorial, onde o vetor posição de um ponto P que pertence à reta pode ser determinado a partir da soma vetorial do vetor P1, que é o vetor posição do ponto P1 que faz parte da reta, mais o múltiplo, né, do vetor diferença entre P2 e P1. Então eu faço a diferença entre esses dois vetores posições, então é um vetor que parte de P1 em direção a P2, e aqui é uma variável real que vai mensurar o como você vai expandir esse vetor para fazer essa soma aqui vetorial e descobrir o vetor posição de P. Então ela é uma equação paramétrica onde o parâmetro é T. Então por meio apenas dessa variável real T, você pode determinar todos os demais pontos da reta por meio dessa equação vetorial. Se eu expandir essa equação vetorial para coordenadas cartesianas no plano bidimensional, a coordenada x de um ponto P que satisfaz essa equação vetorial vai ter essa expressão aqui, x vai ser dado por x1 mais t vezes x2 menos x1, e naturalmente para o y vale a mesma coisa, relação semelhante. Aí se fosse em 3 dimensões, você poderia fazer uma equação aí praticamente idêntica às anteriores para a coordenada z. O interessante é que se eu partir das equações paramétricas da reta e introduzir essas expressões que eu achei para x e para y na equação do círculo, que a gente viu a equação geral do círculo, que é essa daqui, então eu pego isso aqui, substituo aqui, e eu vou ter um polinômio em termos da variável t. Veja que nas expressões de x e y, a única variável que vai restar é o t. Quando eu reorganizar os termos após a substituição, a equação de segundo grau vai ser essa, e os coeficientes a, b e c dessa equação serão esses, ou seja, vai ser uma equação bem cheia de termos, né? Mas quando você reorganiza e pensa em termos mais amplos, de fato é só uma equação de segundo grau, e a equação de segundo grau a gente pode calcular o discriminante segundo a fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac, e assim como a gente faz quando a gente avalia as soluções de uma equação de segundo grau, a gente vai fazer a mesma análise aqui. Se o determinante, aqui o b ao quadrado menos 4ac, for negativo, significa o quê? Que dentro dos números reais ali dentro do plano cartesiano não tem interseção entre a reta e o círculo. Se o discriminante for exatamente igual a zero, eu vou ter um único ponto de interseção entre a reta e o círculo. Então, nesse caso em particular,
a reta é tangente ao círculo, né? Ela toca o círculo em um único ponto. Por fim, no caso em que o determinante é positivo, há dois pontos de interseção. Então a gente tem uma reta secante, ela toca no círculo, ela vem da parte exterior do círculo, toca o círculo ali na sua fronteira, adentra o círculo e sai em algum outro ponto da sua fronteira. Então essa é uma reta com dois pontos de interseção. Se eu fizer essa análise aí do discriminante, a partir aí, se ele é igual ou maior que zero, ele vai ter pontos de interseção, 1 ou 2, eu volto aí ao polinômio lá, resgato o valor de t, né? Com a partir do delta eu calculo os valores de t, e com esses t's eu volto para as equações paramétricas de x e y para determinar exatamente quais são esses pontos de interseção entre a reta e o círculo. Então eu tenho esse código aqui em C++ que faz exatamente isso. Eu vou retornar um vetor de pontos. Usando o vetor para fazer esse retorno, eu consigo abraçar os três casos, né, que eu citei anteriormente em relação ao delta. Inicialmente eu calculo os três coeficientes da equação da reta. Eu não usei C aqui, vocês devem estar estranhando, falar foi um erro de digitação, professor? Não, na verdade eu botei A, B e D em vez de A, B e C, porque eu acabei usando a variável C para representar o círculo, né? Então o discriminante fica B ao quadrado menos 4AD, e não 4AC, como estava naquela formulação. Mas você pode usar uma outra, nomear esse círculo, por exemplo, aqui como círculo mesmo, né, para trazer o C aqui de volta. Mas são os coeficientes da equação de segundo grau que surge da substituição das equações paramétricas, né, para x e para y na equação do círculo. Calculo o discriminante D, que vai ser o D maiúsculo. Se ele for negativo, eu retorno vazio, ou seja, o meu vetor não vai ter nenhum ponto, então quem captura esse retorno sabe que não havia interseções entre a reta e o círculo. Se o discriminante for exatamente igual a zero, aqui eu uso a função de comparação de igualdade, eu posso eventualmente estar falando em pontos coordenadas reais também. Nesse caso, a equação de segundo grau tem delta igual a zero, então aquele menos b mais ou menos raiz de delta fica simplesmente menos b no numerador. Então resolvi a equação, o U aqui é o meu parâmetro t lá das equações paramétricas. E por fim, eu substituo nas equações paramétricas para achar as coordenadas do ponto x, y, que é a única interseção entre ambos. Caso geral, novamente calculo o t, mas agora eu tenho duas possibilidades. Mais raiz de delta, menos raiz de delta. Para cada uma dessas possibilidades eu calculo par x e y. E no fim das contas eu tenho os pontos P1 e P2 como as duas interseções. Muito bem, a última relação que faltava estabelecer entre círculos e círculos, né? Eu tenho um par de círculos, o que pode acontecer em relação ao posicionamento deles, né? Então, imagine que eu tenho dois círculos cujos centros são C1 e C2 e que os raios sejam R1 e R2. Vamos ter 5 possíveis cenários. Vamos ver todos eles aqui. Primeiro, a gente começa computando a distância entre os centros. No primeiro caso, se essa distância entre os dois centros for superior à soma dos raios, significa que não há interseção entre esses círculos, né? Eles estão distantes o suficiente para que não haja nenhuma interseção. Se essa distância for menor do que a diferença em valor absoluto entre os dois raios, não vai haver interseção. E como é que a gente consegue visualizar esse caso? Significa que um dos dois círculos tem um raio maior do que o outro, naturalmente, né? Mas o círculo de menor raio vai estar contido todo na sua íntegra dentro do círculo de raio maior. Então, no primeiro caso, número 1, os dois círculos estão separados o suficiente. No outro caso, eles não se interceptam porque eu estou falando de interseção do círculo mesmo, não dos pontos interiores, tá? Então, vai ter um disco todo dentro do outro, o círculo, perdão, todo dentro do outro, mas as bordas deles, as circunferências não se tocam. Próximo cenário, a distância é zero e os raios são iguais. Então, se a distância é zero, significa que os centros coincidem. Os centros coincidindo, agora eu comparo também os raios também coincidem. Então eu estou falando de dois círculos que na verdade são idênticos, ou seja, toda a circunferência de um está sobre a circunferência do outro. Há infinitos pontos de interseção. Se a distância é exatamente igual à soma dos raios, aí eu tenho dois círculos se interceptando no único ponto, né? Então você vai unir a reta que une os dois centros, essa reta tem exatamente o tamanho que é a soma dos raios, então eles vão tocar em um único ponto. Por fim, não sendo um dos 4 casos anteriores, é o caso de que os círculos se tocam em exatamente 2 pontos. Tá certo? Esses são os 2 pontos da interseção dos círculos. Você pode imaginar aquele cenário, como as argolas, né, daquele símbolo das Olimpíadas, que se tocam em 2 pontos. Esse é o caso 5 aí, que abraça todos os demais que não estão previstos aí nos casos de 1 a 4. Para achar esses pontos de interseção aqui, o desenvolvimento é um pouco sofisticado, mas acho que vocês vão conseguir acompanhar. Vamos partir das coordenadas dos dois centros, C1 e C2. Então, os pontos de interseção P1 e P2 vão ter exatamente essas coordenadas aqui. Eu já vou mostrar o resultado final, depois eu digo por que tem essa formulação. A gente vai ter que calcular essa constante A aqui, baseada aqui na distância e nos raios. Calculo o H. A partir disso, eu tenho um ponto P aqui que eu vou usar para poder estabelecer o P1 e o P2. Aí você fala, nossa, mas que fórmulas estranhas, né?
A princípio, esse é o resultado que você precisa, essas informações você pode deixar aí no seu caderno de notas. Eu vou te dizer de onde eles vêm agora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa parecida com quando a gente identifica um círculo a partir de 2 pontos e um raio. Lembra que a gente tem uma forma de determinar um círculo que passa por 2 pontos e um raio dado, a gente fez isso aí no encontro passado, o desenvolvimento é semelhante. O que significa que a gente vai usar de álgebra linear para poder estabelecer ali equações vetoriais que vão me permitir caminhar. A gente une os dois círculos, né? Caminhar sobre a seta que une os dois centros dos círculos, e depois, com o segundo vetor normal, caminhar em direção às interseções. Em termos de código, eu tenho uma possível implementação aqui, que temos aqui, eu estou usando um recurso C++17 aqui, que pode ser comum para um de vocês, que é o variante. O variante é equivalente a essas linguagens que não tem tipo fixo, né, para variável, que elas são linguagens dinâmicas. Então eu posso retornar um número inteiro ou um vetor de pontos. Vocês vão entender por que eu estou fazendo dessa maneira. Lá fora você captura e você pode ler o valor que está nessa variável, que pode ser ou inteiro ou um ponto. Tem uma maneira de você consultar qual é o tipo do dado que está sendo armazenado e depois obtê-lo, né? Então você começa calculando a distância. Então eu já tiro de cara os dois casos onde é que não há interseção, quando estão longe o suficiente ou quando o menor está dentro do outro. Nesse caso retorno zero, não há interseção. Aqui é o caso da igualdade, retorna infinito. Escolhi uma constante arbitrária para representar o infinito. Então, no caso onde é que não há interseção ou infinitas interseções, eu vou retornar números inteiros, significando que zero ou nenhuma interseção. Aqui eu uso aquelas 5 expressões, calculo A, calculo H, e as coordenadas do ponto P, e a partir do ponto P eu calculo as coordenadas P1 e P2. Aqui eu tenho que diferenciar o caso entre duas interseções e uma única. Quando eu tenho uma única interseção, se eu faço todo esse desenvolvimento completo, o ponto P1 vai coincidir com o P2, então retorno um vetor contendo apenas o ponto P1. Caso contrário, retorno um vetor com ambos pontos. Então veja que é um jeito interessante de se fazer em C++, né? Uma função que pode retornar tipos diferentes. Aqui, porque se a quantidade for zero, eu podia até recorrer ao vetor vazio, mas quando tem infinitas soluções, não dá para sinalizar preenchendo o vetor com infinitos pontos. Então retorno inteiro num caso, em um caso, na verdade 3 casos, e nos demais 2 casos eu retorno vetores de pontos. E lá fora você consegue, como eu falei, em C++, discernir qual tipo de dado está armazenado no variante e a partir desse tipo de dado fazer a leitura adequada. Então esse desenvolvimento que eu omiti aqui para não ficar muito extenso é parecido com aquilo. A gente tem que escrever equações vetoriais e a gente vai partir da reta que une os dois centros. A gente vai ter uma semelhança de triângulo, só para vocês terem uma ideia geral da coisa toda, né? Então, por meio dessa semelhança de triângulos, a gente acha o ponto onde é que vai ser o ponto que está nessa reta e cujas interseções vão estar perpendiculares a esse ponto. Então, eu vou fazer uma equação vetorial que une um dos centros até esse ponto e depois um que segue o vetor normal, seja na direção da esquerda ou na direita, que isso é o caso quando tem duas interseções. E quando é uma única interseção, esse próprio ponto já sinaliza a interseção, e a partir dali eu subo no vetor normal na quantidade h, que é a altura, para poder atingir esses pontos, tá certo? Então, como é uma demonstração parecida com a outra e um pouco mais extensa, eu acabei omitindo, mas se você tiver com esse par de equações aí, que são calculadas a partir daqueles 3 coeficientes, você acha as coordenadas desses 2 pontos, quando for o caso serem 2 pontos distintos. Se vocês quiserem mais detalhes, eu tirei desse material que está na referência, que dá para vocês verem com detalhes esses desenvolvimentos, tá certo? Então aí, equações importantes vão aparecer. Eu já fiz mais de um exercício aí que envolvem essas expressões que eu mostrei para vocês agora, né? Interseção entre reta e círculo e interseção, principalmente essa de interseção entre círculos, né? Vocês podem vir a precisar usar elas. Lá no nosso material do GitHub a gente tem alguns exercícios resolvidos. Eu terminei de formatar esse material aí no meio dessa semana, então tá tudo já atualizado, todos eles na versão wide aí, todos eles já revisados com os espaçamentos de código já corrigidos, e às vezes passa um errinho ou outro. Se vocês identificarem, vocês podem, por favor, mandar um pull request ou me avisar que eu vou deixando o material na medida do possível mais correto, para que vocês possam estudar. Eu não estou fazendo aqui a leitura dos exercícios resolvidos, mas vocês podem baixar lá esses PDFs, né? Procurar primeiro pelo título do exercício, você localiza ele no juiz que eu fiz a consulta para encontrar esse problema. Se você não conseguir resolver sozinho, aí você vem e lê a solução que eu propus lá no material, e mesmo se ele tenha conseguido depois, caso você tenha obtido esse AC por um caminho diferente do que eu usei, é interessante você conhecer de repente uma outra alternativa aí, para você comparar com a sua. Tá certo? Então, também esses exercícios resolvidos são bem interessantes. Próxima primitiva geométrica, conforme eu tinha anunciado, é o triângulo. E o que vem a ser um triângulo? Todos vocês sabem, não há surpresa quanto à definição de triângulo. O triângulo é um polígono, né? Ele é
pode ser caracterizado por 3 pontos que não sejam colineares. Aqui é importante, 2 pontos quaisquer determinam a reta, desde que esses pontos não sejam coincidentes. Aqui é a mesma coisa, 3 pontos quaisquer determinam um triângulo, desde que eles não sejam colineares, não existe uma reta que passa por todos os 3 pontos. Isso acontecendo, você vai ter o triângulo, esses pontos serão os vértices dos triângulos, e os segmentos de reta que une os pontos aos pares serão as arestas ou lados desse triângulo, né? Quando você faz essa construção do triângulo, a cada par de segmento de reta você vai ter um ângulo determinado, que são os ângulos internos desse triângulo. Em geral, quando a gente fala desses ângulos internos, o ângulo é determinado por um par de arestas, né? Mas em geral, nas expressões aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente geralmente caracteriza esse ângulo pelo vértice oposto, aquele que justamente não toca o ângulo. Então, nas expressões que envolvem ângulos, quase sempre você está falando do ângulo em relação a um vértice oposto. Eu já tinha dito só na nossa introdução que dentre os polígonos, que são figuras que são determinadas por vértices e arestas, o mais simples de todos é o triângulo, não há polígono com apenas 2 lados. Então, o primeiro polígono que a gente tem é o triângulo com esses 3 lados, né? Porque você consegue fazer região fechada, né? Com 2 pontos apenas, você vai ter um segmento de reta. E ele tem muitas propriedades interessantes. Está uma visualização de um possível triângulo, entre os possíveis triângulos, né? Os vértices aqui marcados como os pontos e os segmentos são as arestas. Em termos de código, como é que eu represento um triângulo no código? Aí vai depender muito da natureza do problema que você vai estar resolvendo, mas você pode partir da representação mais óbvia, que é guardar as coordenadas dos vértices do triângulo. Só que nem sempre você tem, pelo menos explicitamente, as coordenadas desses vértices, né? Então você pode representar alternativamente esse triângulo simplesmente pelo tamanho das arestas. É o suficiente para você caracterizar unicamente um triângulo, a menos da posição dele no espaço, né? Se você tiver a primeira representação por coordenadas, você deduz facilmente, aí, usando as equações de distância entre par de pontos, aí, os tamanhos que você não tinha na segunda representação. Como eu falei, se você pensar nas medidas, o triângulo é único a menos de semelhanças, né? Então tem outros triângulos semelhantes que vão ter aí as mesmas, não só semelhanças, né, mas eles só vão estar, na verdade, deslocados no espaço e pode estar possivelmente rotacionados, né? Se você rotacionar, lembramos nós que a gente conversou isso, que essas duas transformações, a translação e a rotação, elas preservam. Métricas são baseadas em medidas, né? Então, as medidas não mudam se eu girar o triângulo ou se eu transladar. Então, quando eu estou falando em o único triângulo com esses 3 lados, é o único a menos disso, né? De eu ter essas questões de translação e rotação envolvidas. Por isso eu falei em semelhanças, né? São triângulos semelhantes, mas que estão deslocados, né? Um pouquinho mais forte que semelhanças, porque eles têm exatamente as mesmas medidas, né? Não são medidas proporcionais. Muito bem. O que vai acontecer? Nessas representações que eu escolher, pode ser que aconteça que ela seja capaz de representar um triângulo degenerado, significando que os pontos são colineares. Então, se você faz o construtor aí da sua classe de triângulo, ela recebe 3 pontos sem fazer nenhum tipo de verificação, pode ser que esses pontos não sejam colineares e, de fato, você tem um triângulo degenerado. Alguns problemas de maratona mais recentes têm tido cuidado de, às vezes, falar, olha, estou te dando aqui um set de pontos e eu te garanto que, tomados 3 a 3, eles não são colineares, o que te tira a preocupação de tratar a parte dos triângulos degenerados. Agora, problemas mais antigos ou problemas um pouco mais difíceis, né, não tem esse cuidado de antemão e você pode, dentro do seu algoritmo, ter que fazer esse tratamento diferenciado para triângulos degenerados. Então, problemas aí que eu falei lá no primeiro encontro, lá no nosso primeiro encontro de TEP, que geometria tem muito caso excepcional, né? Então, hoje, como eu falei, estão tendo cuidado de reduzir um pouco os casos a serem tratados justamente quando faz sentido, removendo esses entes degenerados, né? Que você tenta formar um ente geométrico e não tem as condições mínimas necessárias. Mas alguns problemas têm ainda entradas que podem acontecer nesses casos aí, você infelizmente vai ter que tratar partes aí para não dar WA no seu código. Muito bem. No caso das medidas acontece a mesma coisa. Qualquer trio de valores reais não significa que você tem um triângulo que atende todos eles. Inclusive, a gente teve uma questão parecida com isso no contexto da semana passada, né, que era a condição de existência de um quadrilátero, né, que era logo a nossa questão A. Então, para o triângulo é a mesma coisa. 3 medidas quaisquer não garantem que você tenha um triângulo válido. Qual é a condição que você tem para que 3 números reais sejam medidas válidas de um triângulo? Você vai usar um resultado conhecido demais da álgebra linear, que é a desigualdade triangular. O que significa isso? Que se o A e o B e C são os lados de um triângulo, então um lado é sempre, em termos numéricos, menor ou igual que a soma dos demais lados. Quando você pensa em triângulo não degenerado, é estritamente menor, porque esse caso de contemplar a possibilidade de um lado ser igual à soma de outros dois,
Aí eu estou falando do caso de um triângulo degenerado que os pontos são colineares. Então, se eu tenho 3 pontos colineares, se eu pegar os dois mais distantes, né, essa distância entre os dois mais distantes é justamente a distância entre os extremos e o ponto que ficou entre eles, né? Aí, no caso, você tem só um segmento de reta, não tem um triângulo, mas está aí, que continua matematicamente verdadeiro. Mas você precisa checar, então, para cada medida se ela é menor ou igual que a soma das outras duas. Na prática, no código, se você quiser acelerar as coisas, você ordena esses 3 valores e o maior deles tem que ser menor que a soma dos outros dois. Porque as outras desigualdades naturalmente vão estar naturalmente verificadas que os menores lados são menores que o maior lado, menores ou iguais, e não precisa nem somar mais nada para satisfazer. O lado a ser checado, de fato, é o maior dentre eles. Então tá aí uma representação do triângulo baseada em pontos. Aqui essa biblioteca de geometria a gente vai construindo ela progressivamente, então aqui eu assumo que eu já tenho a definição da classe que representa um ponto, e a partir dela um triângulo é representado por um trio de pontos. Então, às vezes, para você usar esses códigos na prática, você vai ter que, em algum momento, botar todos esses códigos em um arquivo só, pelo menos as principais definições de cada classe em um arquivo só. Então, é um pouquinho mais trabalhoso que nos outros semestres de TEP, onde é que eu tenho códigos autocontidos em funções, né? Geralmente uma função já contém tudo que eu preciso. E aqui, como a gente precisa de todos esses entes geométricos, a gente vai precisar dessas definições dessas classes todas aí. Muito bem, como é que a gente pode classificar um triângulo? Então, a partir das 3 medidas de um triângulo, eu posso fazer uma classificação da seguinte forma. Se as 3 medidas são idênticas, eu tenho o caso de um triângulo equilátero. Então, um triângulo de lados iguais, né? A própria etimologia da palavra diz isso, né? Equi de igual, látero de lados, lados iguais, triângulo equilátero. Outro caso que eu tenho é que eu tenho 2 medidas iguais e uma terceira medida diferente, né? Então, nesse caso, o triângulo é isósceles. Ele tem 2 lados iguais. E, claro, o terceiro e último caso, onde as 3 medidas são todas elas diferentes. A gente, às vezes, até esquece esse nome, ou confunde com os outros, que a gente usa com menos frequência, né? Que são triângulos escalenos, tá certo? Então, os mais comuns, assim, a gente discernir dos demais, são justamente os equiláteros e os isósceles. Então, fiz uma rotina que identifica essas 3 situações, usando a enumeração para beneficiar a legibilidade do código aqui. Então, a nossa classificação aqui vai retornar um desses 3 valores da enumeração. Calcula as 3 distâncias, usando a rotina de distância entre pontos. Distâncias idênticas, para saber que os 3 são iguais, eu preciso só de 2 comparações. Né? Se o A é igual a B e o B é igual a C, por transitividade o A será igual a C, então eu não preciso botar um AND extra, são equiláteros. Não entrou nesse if, eu tenho certeza que se houver a igualdade de um lado, o terceiro não é igual, senão teria caído aqui. Então, se houver a igualdade entre o A e o B, ou entre o A e o C, ou entre o B e o C, são isósceles. Não caiu nesse nenhum desses dois casos, ele é um triângulo escaleno. Agora eu posso fazer uma segunda classificação dos triângulos, agora não baseado no tamanho dos lados, mas sim no tamanho dos ângulos internos. Né? Então, um ângulo vai ter os ângulos alfa, beta e gama internos. Se um deles tiver 90 graus, o triângulo é retângulo. Se um deles exceder os 90 graus, aí eu tenho um obtusângulo, né? Um triângulo obtuso. E se todos eles forem menores que 90, eu tenho um ângulo agudo, né? Um acutângulo, um triângulo acutângulo. Lembrando que a gente tem essa relação dentro da geometria euclidiana, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Por isso, por causa dessa expressão, eu vejo claramente que eu não posso ter 2 ângulos retos em um triângulo. Né? Se ambos já somariam 180, não sobraria nada. Terceiro ângulo aí eu teria de novo caso degenerado. Né? E se um exceder 90, com certeza só ele excede 90, porque a diferença aí já seria da soma dos que restaram menor do que 90. Essa igualdade aqui vale para triângulos que estão dentro da geometria euclidiana. Em geometrias não euclidianas, pode ser que você tenha somas menores ou maiores que 180, mas em problemas de maratona eu particularmente nunca vi. Isso em um problema de maratona, né? Já vi no curso de matemática, mas não em maratona. Mas fiquem atentos que pode acontecer de você estar em relações trigonométricas que essa igualdade necessariamente não se mantém, mas na geometria euclidiana que a gente usa com mais frequência vale. Então, como eu falei, a gente nomeia os ângulos a partir do vértice oposto. Então, o alfa é o oposto ao A, o beta é o oposto ao B e o gama o oposto ao C. Essa relação aqui é a mais importante que a gente tem que ter. Essa aqui talvez você já tenha até de memória, né? E ela não é muito difícil de memorizar, que é a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos relaciona um lado, que é o lado A, com a soma dos quadrados. Né? O quadrado do lado A é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Isso aí remete a gente ao teorema de Pitágoras, né? Só que há uma compensação. Você tem que descontar 2 vezes o produto do tamanho dos lados B e C vezes o cosseno do ângulo oposto ao A. Então veja que, quando eu estou relacionando o A com os demais, eu uso as medidas dos outros lados, mas o ângulo que eu uso aqui no cosseno é justamente o oposto ao A. Quando o ângulo oposto é 90 graus, o que acontece?
o A seria a hipotenusa e os dois lados do cateto. Essa lei dos cossenos coincide com o teorema de Pitágoras, né? Então, se você decorar a lei dos cossenos, você já está com esses dois resultados em uma única expressão. E o legal dessa expressão é porque conhecidas, né, perdão, as medidas dos lados, você consegue reescrever essa equação isolando esse cosseno, aplicando depois o arco cosseno, e você consegue estabelecer qual é a medida do lado. Aqui eu já destaquei a igualdade entre o teorema de Pitágoras e a lei dos cossenos. E tem a lei dos senos, que as pessoas acabam usando com menos frequência, né? Os cossenos você usa com mais frequência. Mas tem uma coisa muito interessante porque ele relaciona os lados com o seno dos ângulos opostos. Então, o quociente entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto vai ser sempre igual. Então, essas razões são todas idênticas. E melhor ainda, essa constante que vai surgir aqui em relação a esses quocientes é justamente o dobro desse raio R, que é o raio do círculo circunscrito, né? O que significa? O círculo não, é isso mesmo, o círculo circunscrito ao triângulo. O que significa? Isso é um círculo que passa pelos três vértices do triângulo. Então isso é bem interessante, a gente viu essa questão que a gente pode determinar um triângulo por meio, um círculo por meio dos três pontos dados. A gente viu uma estratégia dada no encontro passado, foi no encontro passado que eu mostrei essas equações para vocês. Mas se você, porventura, conhece um dos ângulos internos desse triângulo, porque três pontos que não são colineares, que é exatamente a mesma condição que eu precisava para passar o círculo, eu vou poder montar um triângulo a partir desses lados. Então, uma segunda maneira de identificar um círculo circunscrito, ou seja, que passa por esses três pontos, é você calcular um dos ângulos internos, aí você pega a medida do lado oposto, faz essa razão dará o dobro do raio desse círculo. Então, você não vai saber exatamente o centro, que aquelas equações nos davam anteriormente. Veja que, inclusive, aquela outra abordagem era identificar primeiro qual era o centro, né? E a partir do centro eu calculava a distância para um dos pontos para determinar o raio. Aqui eu faço um processo diferente, eu determino o raio primeiro, né? Então sei quem é o raio e o centro aí eu tenho que descobrir de outra maneira. Mas se você precisa saber só o raio do círculo circunscrito, você acha com facilidade usando a lei dos senos. Então está aqui a rotina que classifica o triângulo por ângulos. Ele pode ser um ângulo reto, um ângulo agudo ou obtuso, né? Calculo as distâncias, calculo os ângulos, né? O alfa, o beta e o gama. 90 graus é π sobre 2. Então, se um deles vale 90 graus, é um triângulo retângulo. Se um deles é maior que 90, ele é um obtusângulo. Se não, ele é um acutângulo. Em relação a perímetro e área, essas aqui eu acho que são as fórmulas da geometria que eu tenho certeza que todos sabem de memória, que a gente usou muitas vezes aí no ensino médio fundamental, e são fórmulas bem fáceis de lembrar, né? Perímetro é a soma das medidas de uma figura geométrica, né? Então, se eu tenho um triângulo com lados A, B e C, o perímetro é justamente a soma de A, B e C, não tem segredo nenhum, né? Eu calculo as distâncias, e essa interpretação de perímetro como medida do contorno, né? Isso é universal. A tranquilidade que a gente tem é porque é o contorno simples, né? Ele é uma poligonal, então basta somar aí o tamanho dos comprimentos de reta apropriados. Como é que eu posso calcular a área? A área, essa é a fórmula que eu falei que todo mundo conhece, que é o produto da base sobre a altura dividido por 2. Então, a gente não tem muito segredo, né? O que a gente tem que lembrar com clareza é que essa fórmula se aplica quando tem uma base e uma altura. Não é um lado e outro lado do triângulo, porque o triângulo não necessariamente é retângulo. Quando o triângulo é retângulo, os catetos formam um par base e altura, né? Porque eles guardam entre si um ângulo de 90. Mas no caso de um triângulo que não é retângulo, aí eu tenho que estabelecer o que é uma altura. Então, para estabelecer uma altura, vai ter que ser um segmento de reta que une um vértice com o lado oposto desse vértice por meio de um segmento de reta que forma com esse vértice oposto 90 graus. Então, às vezes, fica difícil determinar essa altura, porque um dos lados do triângulo vai ser a sua base e calcular a altura que às vezes pode ser um pouco complicado. Então, isso é que eu estou destacando aqui, que essa fórmula, embora bastante familiar, pode ser que você não tenha já diretamente essas métricas aí de base e altura, e você vai ter que obter ela, né? Então, como é que eu obteria isso daí? Eu pego uma reta que passa pelos pontos AB aqui, eu tenho AB, B e C são os pontos que delimitam o meu triângulo, então essa reta que passa para AB aqui é a reta que passa sobre um dos lados do triângulo. Eu faço essa equação da reta justamente para poder calcular a distância entre os pontos A e B, que é o tamanho do segmento de reta, é o tamanho do lado, né? E essa distância aqui, eu calculo a distância do ponto C até a reta. Lembra que a gente fez isso aqui no encontro que a gente discutiu sobre retas, né? Então, quando eu pego a distância de C para essa reta que passa por AB, essa distância tem justamente a métrica da altura. Porque para calcular a distância de um ponto para a reta, a gente passa a reta perpendicular a esse ponto e o segmento de reta e calcula essa distância. Então, se eu usar aquela rotina de distância
de ponta até reta, eu calculo a altura. Agora, tendo base e altura, eu posso usar a fórmula recorrente e conhecida da área do triângulo. Existe uma maneira alternativa de calcular a área do triângulo que ela é bem útil porque ela dispensa o conhecimento da altura e base. Ela é deduzida diretamente a partir das medidas dos lados, que é a fórmula de Heron. A fórmula de Heron diz que a área de um triângulo é o produto do semiperímetro pelo semiperímetro descontado do primeiro lado, o semiperímetro menos o segundo lado e o semiperímetro menos o terceiro lado, né? Então, esses aqui são os lados e o semiperímetro nada mais é que a metade do perímetro, por isso que é semi, né? Meio perímetro. Essa fórmula é bem interessante, tem que tomar um cuidado com ela, na verdade, dois cuidados, eu já até falei sobre isso anteriormente e reforço. Veja que em relação ao S, a expressão interna raiz quadrada é quadrática no S. Não, quadrática não, é o quadrado do quadrado, né? Ela é a quarta potência do S. Então tem que tomar muito cuidado para internamente isso não dar overflow. Para evitar overflow, você pode tirar as raízes de cada um desses fatores aí do produto individualmente e depois fazer o produto. E lembrando que essa expressão envolve aí a aritmética de ponto flutuante, né? Mesmo quando você vai ter um valor eventualmente numa área inteira, você vai ter que em algum momento trabalhar com ponto flutuante por causa desse radical aí, né? Então você pode ter problemas de overflow e problemas de precisão numérica. Mas pelo menos ela tem esse. Professor, Oi, perdão, quem foi que me chamou? Rafael, você pode explicar de novo a parte para evitar overflow? O que que acontece, Rafael? Nessa expressão aqui, tá vendo que do jeito que ela está escrita, a gente faria o quê? Computaria cada um desses quatro fatores, faria o produto dos quatro e depois a extração da raiz quadrada. Só que quando eu faço isso, o S, que é o semiperímetro, vai estar. Se você fizesse aqui a distributiva, um dos fatores que apareceria nessa expansão seria S elevado à quarta potência. Então veja você que se o S Hum, passa muito de 10 à quarta, se vamos pensar se o S fosse chegasse à ordem de 10 à quinta, 10 à quinta, a quarta potência, é 10 à vigésima, que estoura inclusive um long long. Então é muito fácil dar overflow aqui dentro. Então o que você pode fazer, Rafael, para evitar o entendi. overflow? Você calcula a raiz de S, depois calcula a raiz de S Ah, menos A, a raiz de S menos B, a raiz de S menos C. Então essas raízes vão baixar esses valores aí significativamente. Aí depois e você depois procede. multiplica tudo, né? Exatamente. Mas aí o Ah, tá. problema é que Entendi. 4 raízes quadradas ainda multiplicadas, com certeza você vai ter algum tipo de erro de precisão numérica, né? Resta saber se esse erro aí vai ser Uhum, significativo no que você espera como resposta do problema. Mas pelo menos do overflow você corre, entendeu? uhum. Maravilha, então é isso. Sigamos adiante. Obrigado pela participação, Rafael. Então, até essa parte que eu acabei de falar para você está registrado no nosso material para vocês lembrarem, né? Mas está aqui uma implementação dessa área e exatamente o que eu acabei de conversar com o Rafael, tá vendo? Como eu evitei o overflow aqui, extraindo quatro raízes quadradas em vez de fazer um produto em uma única raiz quadrada. Rotina de raiz quadrada é pesada, tá na biblioteca de matemática, não é uma rotina trivial, que se a gente pensar em performance seria melhor realmente extrair uma única raiz quadrada, mas para extrair uma única do produto, eu teria que ter a garantia que esse produto não deu overflow, né? Então, como é uma coisa relativamente fácil de acontecer, porque não precisa ser nenhum valor muito alto para que o overflow aconteça, então você tem que tomar esse cuidado aí. Muito bem, agora tem outras, pessoal, que eu confesso que essas eu não sei de cabeça. Algumas delas eu já usei, inclusive, em problemas de competitiva, e é hora de você ter seu caderninho de notas. Então no meu tem essas daqui, porque essas de fato são meio complicadas de usar, porque a gente não usa ela com frequência suficiente para memorizar. E o pior de tudo é que é fácil você confundir, porque elas parecem muito com a fórmula de Heron. Então o que resta saber é onde é que está a diferença e como são mais de uma, vocês podem acabar se confundindo. Então essas aqui, mais do que as outras, eu ainda recomendo. Anote. Mas o que é interessante? Se você tiver as medianas do triângulo, eu já vou explicar o que é uma mediana, você também consegue calcular a área. Você usa a parte interna, que é idêntica à fórmula de Heron, inclusive. Aqui é baseado no. Seria a semimediana, né? A média das medianas, que é onde a gente tinha lá a média do perímetro, né? Tem a média das medianas. Só que aqui fora eu tenho que compensar por um fator de 4 terços. Então essa é a diferença principal. Se você tem as alturas, que é outra coisa que eu já vou explicar, você tem as alturas do triângulo, você calcula. Agora, vai ser a semi-altura, só que não em relação à soma das alturas, mas dos inversos das alturas, né? Então vai ser aqui uma expressão que também envolve uma média, mas é a média dos inversos das alturas. E aqui eu uso também os inversos em vez de usar as alturas, dentro que remete de novo à fórmula de Heron. E o fator que compensa lá de fora é apenas um quarto. E isso tudo não produz a área, produz o inverso da área. Então é uma fórmula aí bem curiosa, né? Essa das alturas, mas é outra maneira de você calcular a área do triângulo baseada em outras métricas que não os lados. E se você souber os lados e a notação de os ângulos opostos que a gente já tinha descrito anteriormente,
Então você pode fazer o quê? Você tem os lados, tem os ângulos opostos, aí você tem uma expressão de novo que remete à fórmula de Heron, aqui a média do seno dos ângulos opostos, e aqui o fator de compensação é d ao quadrado, onde d ao quadrado é aquele duas vezes o raio, né, que é os quocientes entre os lados e o seno dos ângulos opostos. Então, às vezes, você conhece só os ângulos e conhece o raio do círculo circunscrito. O raio do círculo circunscrito esse aqui é o diâmetro, é duas vezes esse raio. Então, se você sabe o raio, você calcula o d por duas vezes r, dispensa o conhecimento dos lados. Tem os ângulos, você consegue calcular os senos e a partir disso consegue calcular a área. Então, três formas interessantes, mas de difícil memorização. E às vezes a dificuldade do problema que você vai ter de geometria é simplesmente essa, que você não conhece a expressão que computa diretamente a área a partir das métricas dadas, aí você vai ficar tentando deduzir algum tipo de relação com as coisas mais convencionais, que são a base, a altura, como você está costumeiramente fazendo, né? Calcular a área que a gente fez aí ao longo dos anos, calculando usando essa fórmula apenas, e tem todas essas outras que eu particularmente não vi nenhuma dessas três que eu mostrei agora no segundo grau, né? Descobri já estudando competitiva, então é bem difícil memorizar, mas a de Heron eu já tinha visto no segundo grau, alguns de vocês já devem ter visto também. Essa a gente consegue memorizar, e como eu falei, essas aqui remetem à fórmula de Heron, mas todas elas têm alguma compensação ali fora do radical, e essa fórmula do sem perímetro, no caso das alturas ainda, tem que levar em consideração que são os inversos, não as medidas, né? Mas fica aí, vale a pena botar no notebook de vocês aí, que às vezes podem cair num problema que é justamente simplesmente calcular uma área, e o que é dado cabe numa dessas fórmulas, mas sem as fórmulas fica muito difícil deduzir alguma coisa sozinho. Mas ainda há outra maneira de computar assim. Se você não está satisfeito com, agora até o momento, 5 formas de calcular a área de um círculo, tem uma sexta que essa é muito boa e é a mais comum em competitiva. Por que essa é a mais comum? Porque ela parte daquela representação inicial do triângulo por meio dos vértices. Então, você conhece os pontos que são os vértices do triângulo, no caso aqui eu chamei de P, Q e R, você pode calcular ela simplesmente por meio de um determinante. Você calcula o determinante da matriz, cujas linhas têm as coordenadas x, y do ponto, e a terceira coordenada é preenchida por números 1. Se você calcular a determinante dessa matriz e dividir o valor desse determinante por 2, você vai ter a área do triângulo. E o interessante é que essa área aqui é sinalizada, porque essa área nada mais é, pessoal, esse determinante aqui vocês devem lembrar que é o determinante da orientação. Então, se você pegar aquele determinante da orientação, o sinal dele te dá a questão de onde um ponto está em relação aos outros dois. Só que o valor absoluto desse determinante vai ser exatamente o valor da área. Então, você tira o valor absoluto, que a área é sinalizada, e o interessante é que, como é um determinante 3x3, você não precisa necessariamente implementar uma classe matriz, depois um método determinante. Você expande aqui, são só 6 termos, dá para fazer isso na íntegra, como eu estou fazendo aqui. Ó. Você calcula o determinante, os 3 termos positivos, quando você faz a expansão do determinante, menos os 3 termos negativos, divide pela metade e tira o valor absoluto do determinante. Aqui eu fiz porque eu estou fazendo uma implementação mais geral e eu estou retornando sempre em ponto flutuante. Mas é comum que essa área, quando as coordenadas são inteiras, o determinante vai dar um número inteiro, porque você vai ter produtos, somas e diferenças de inteiros. Então, antes de dividir é inteiro. Então, se você quiser evitar completamente a aritmética de ponto flutuante, você pode deixar para essa divisão por 2 só no final, e caso o determinante seja par, essa divisão vai ser exata. Se o determinante for ímpar, você ainda pode fazer a divisão inteira, e o que você vai ter que acrescentar no final é 1,5 por conta própria. Então dá para fazer tudo inteiro. Já resolvi um problema de área de triângulo fazendo exatamente isso. Calculei tudo inteiro. No final, se fosse par, eu dividia por 2 e imprimia. Se fosse ímpar, eu dividia por 2 ainda assim, só que eu acrescentava o 0,5 na mão. E é a única caso onde é que a área vai dar um número que não é inteiro, no caso que as coordenadas sejam inteiras. Se as coordenadas forem em ponto flutuante, pode dar qualquer coisa. Muito bem, para finalizar, a gente tem os últimos minutos, eu acho que vai dar tempo. Temos 4 lugares geométricos que são notáveis em um triângulo. A gente tem que ter noção, pelo menos conceitualmente, o que esse lugar geométrico representa. O primeiro deles é o baricentro. O que é o baricentro? É o centroide ou centro de massa, 3 nomes aí para a mesma coisa, mas o nome do lugar geométrico é baricentro. O que ele é? É o ponto de interseção das medianas. E quem são as medianas? Eu tinha citado na fórmula agora há pouco, eu não tinha dito quem era a mediana. Mediana é o segmento de reta que une um vértice com o vértice oposto, e no vértice oposto ele toca justamente no ponto médio. Então eu pego o ponto médio de um vértice, ligo esse ponto médio ao vértice oposto, e isso gera uma mediana. Se eu fizer isso aí para os 3 vértices, eu vou ter 3 retas medianas, e essas retas se encontram em um único ponto. Esse ponto é o baricentro, tá certo? E o legal é que o baricentro vai dividir uma mediana sempre na proporção de 2 para 1. Então, do lado oposto até a mediana é 1/3, 2/3 dali para o vértice oposto. E o bom é que o baricentro é muito fácil de calcular.
dos lugares geométricos eu tenho a expressão mais fácil de calcular, é simplesmente a média aritmética de cada uma das coordenadas. Então você faz uma média aritmética entre os pontos, né? Soma as coordenadas x divide por 3, coordenadas y divide por 3, você tem as coordenadas do baricentro. Então veja aqui, ó, eu tenho esse vértice C, ligo ele ao ponto médio do AB, pego o B, ligo ao ponto médio do AC, e pego o A, ligo ao ponto médio do BC. Todos eles passam exatamente pelo mesmo ponto. Esse é o baricentro. E você, tá, daqui para cá é 1/3, ó, é a parte menor, daqui para cá é 2/3. Então se isso daqui mede 30, eu tenho daqui para cá mede 10, daqui para cá mede 20. Então tá aí, cálculo do baricentro muito tranquilo, né? Implementação de média aritmética. O ortocentro vai ser o ponto que é o ponto de interseção entre as alturas. E eu acho interessantíssimo dos lugares geométricos é porque se você tem um par de retas, ela tem uma única interseção. Aqui eu estou te falando para vocês pela segunda vez que eu tenho um trio de retas e o ponto de interseção entre elas é único e recebe nomes especiais. O baricentro, encontro das medianas, ortocentro, encontro das alturas. A altura a gente sabe que é a reta que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Então, o ponto que ele vai tocar no vértice oposto, se tocar, pode ser que nem toque, é no ponto que fica perpendicular. Né? Então, pode acontecer do ortocentro, inclusive, estar fora do triângulo. No caso de um obtusângulo, ele fica fora do triângulo. Né? E no caso bem interessante, do triângulo retângulo, o ortocentro vai estar no vértice oposto da hipotenusa. Então, é o caso que o ortocentro é um dos vértices do triângulo. Então, veja que o ortocentro pode estar dentro do triângulo, pode ser um vértice, pode estar fora, vai depender aí da natureza do triângulo. Então, para achar o ortocentro, o que eu preciso fazer? Calcular as retas que passam pelos segmentos AB e AC. Eu não preciso calcular as três retas, porque eu sei que essa interseção de duas ou três alturas vai ser o mesmo ponto. Depois a gente calcula as retas perpendiculares a essas duas que passam pelos vértices C e B, e depois calculo a interseção. Então é bem mais trabalhoso. Tá aqui o que eu estou falando. Ó. Pega a reta B, você vai calcular a perpendicular que passa por C. Quando você souber as coordenadas dessa reta perpendicular ao C que passa para B, aí você faz interseções de reta e acha onde é que esse ponto aqui vai tocar, e daqui para cá você tem a primeira altura e tem a primeira reta também, né? Depois você faz a mesma coisa, calcula a segunda reta, se você quiser saber o ponto, você faz a interseção aqui, mas tendo as equações das duas retas, você calcula a interseção, o ponto, o ortocentro. Esse aqui é um caso que o ortocentro está dentro, né? Eu já citei que ele pode estar fora ou sob um dos vértices. Então veja aqui, calculei as retas, aí a vantagem de a gente ter essa biblioteca construída aí ao longo do curso, eu tenho uma representação para uma reta. Pego a representação da reta que passa de AB e de AC. Calculo as equações aí das retas que passam. Aqui eu já fiz direto, né? Eu já sei os números das retas, né? Das retas perpendiculares. Depois calculo a interseção usando mediante o determinante que a gente já usou já anteriormente para determinar esse centro aí por meio da equação de Cramer, né? Então fiz tudo aqui numa só para ficar com menos referência a outros métodos, mas se você quiser, é até saudável, né? Você isolar essa parte que você dado uma reta, você acha uma reta perpendicular que passa por um ponto dado, que é isso, né? Eu tenho a perpendicular A que passa por C e a perpendicular a outra reta S que passa por B. Então isso aqui vale um método separado se você estiver se organizando, e a interseção entre duas retas você tem já separado lá, se quiser chamar aqui a equação, você pode chamar, como eu tinha espaço no slide, eu botei aqui direto para vocês poderem ter a mão. O incentro é o terceiro lugar geométrico, que é o encontro das bissetrizes. Quem são as retas bissetrizes? São as retas que passam por um ângulo interno dividindo aí pela metade. Então a reta passa pelo vértice e separa o ângulo interno em duas partes iguais. Então, o interessante do incentro, que é o contrário do ortocentro, ele está sempre dentro do círculo. E além disso que é mais interessante, ele é o incentro. É o círculo que está inscrito no triângulo. Eu tinha já falado do círculo circunscrito. O circunscrito é o que passa pelos vértices do triângulo. O triângulo está dentro de um círculo e o círculo passa pelos vértices. Agora, todo o círculo está dentro do triângulo. E os lados do triângulo serão retas tangentes a esse círculo. Então, o círculo vai tocar nos três lados do triângulo, mas vai estar todo contido. Então, o incentro é o centro desse círculo inscrito, tá certo? Então, é o maior círculo que cabe dentro de um triângulo. Então, se você tiver tentado delimitar uma área circular dentro de um triângulo, essas limitações são um triângulo, esse incentro vai ser determinado como o círculo que passa pelo incentro, né? Os lados vão ser tangentes, já falei sobre isso, e esse raio R desse círculo tem uma expressão fácil de computar. É difícil memorizar porque a gente usa pouco, mas é fácil de computar, né? O dobro da área dividido pelo perímetro. Realmente uma relação bem interessante, né? Então, o raio, você calcula a área e o perímetro, faz essa razão. A coordenada do incentro x e y, ela também não é difícil de lembrar, porque ela é uma média ponderada. Quais são os pesos de cada uma das coordenadas? São
o tamanho dos vértices opostos, né? Então, você pondera a coordenada do ponto A pelo vértice oposto ao A, pondera o B pelo vértice oposto ao B, o C pelo vértice oposto ao C. A soma dos pesos é o perímetro, então, de fato, é só uma média ponderada. Então, se o baricentro é uma média aritmética, o baricentro é que todos tivessem pesos idênticos, né? Ou seja, se os lados forem iguais, o incentro coincide com o baricentro. Se os lados não forem iguais, então a média é ponderada, e ele é o centro do círculo inscrito, cujo raio é o dobro da área vezes o perímetro. Então daqui bem fácil de visualizar, tá vendo? Eu pego as retas bissetrizes, pego aqui as bissetrizes, que são as retas que determinam o centro. Ela está cortando os ângulos aqui na metade certinho, elas se encontram aqui. Aqui é o centro desse círculo, tá vendo? O círculo está todo contido. E esse raio, que é essa medida daqui, aqui eu não acabei não marcando nenhum raio, mas pega o centro até um desses pontos aqui de toque, aqui dá para ver, aqui tem um ponto de toque. Esse raio aqui é o dobro da área dividido pelo perímetro. Então também as contas que calcula o raio do círculo inscrito, se você quiser saber só o raio, e se você quer saber o centro mesmo, calcula as distâncias, calcula o perímetro, faz as somas aí ponderadas e retorna as coordenadas. E por fim, o circuncentro é o encontro das retas bissectoras perpendiculares. Aí o nome é comprido, né? O que quer dizer uma reta bissectora perpendicular? São retas que são perpendiculares aos lados do triângulo e que passam nos pontos médios. Então, eu tenho várias retas que são perpendiculares ao lado do triângulo, mas eu quero a bissectora, a que divide ele na metade, aqui passa nos pontos médios. Então, esse ponto aí vai ser o centro do círculo circunscrito. Eu já tinha falado que a gente sabe que 2 vezes R é aquela proporção, né, entre o lado e o seno do ângulo oposto. E onde está esse ponto desse círculo que circunscreve aí o triângulo? Então, eu posso pegar ele por meio do circuncentro, né, que é o encontro das retas bissectoras perpendiculares. Ele é o caso, eu tenho duas medidas garantidas dentro do triângulo, que é o encontro das medianas lá, né, o baricentro. E acabamos de ver que o incentro também está sempre dentro, e o ortocentro e o circuncentro, esses dois eventualmente podem estar do lado de fora do triângulo, tá certo? Assim como no caso do ortocentro, no caso do triângulo retângulo, o circuncentro está num lugar interessante, né? Ele está no ponto médio da hipotenusa. Então, se o triângulo é retângulo, basta pegar o ponto médio da hipotenusa, você tem o circuncentro. E o raio do circuncentro, ele já viu uma maneira de calcular, né? 2 vezes o raio vai ser aquela razão que eu tinha dito antes. Mas se você sabe a medida dos 3 lados e sabe a área, basta fazer o produto dos lados, dividir por 4 vezes a área, você tem o raio desse círculo do circuncentro, tá certo? Então é uma coisa interessante. Para saber onde ele está, eu pego aqui primeiro, para ficar claro o que eu estou dizendo com essa anotação, quando eu uso o módulo do ponto, eu estou dizendo a distância do ponto ao centro, né? As coordenadas do vetor posição. E as coordenadas do circuncentro aí você pode calcular por meio desses determinantes. Então isso aqui é outra coisa que não é muito fácil de memorizar, né? Mas esses determinantes te dão exatamente as coordenadas x e y do circuncentro. E esse d que está aparecendo no quociente aqui, que compensa o seu determinante, é dado pelo determinante da área. Vocês devem se lembrar do determinante da área, que é exatamente esse. E é interessante, lembra que essa área é sinalizada, você tem que preservar esse sinal aqui para poder achar corretamente. Então esse é o determinante sem aplicar o módulo, tá? É só o determinante mesmo. E calcula as coordenadas aí do circuncentro. Então, mais uma maneira de achar as coordenadas do circuncentro, além daquelas que eu tinha passado antes. Isso é legal em geometria, né? Às vezes você tem 1, 2, 3, 4 maneiras de determinar o mesmo ente geométrico. Cada uma das abordagens tem suas vantagens e desvantagens, depende naturalmente do set de parâmetros iniciais que você tem. Então, organize direitinho nas suas notas para que você consiga encontrar aí mais de uma variante possível. Não vale a pena anotar só uma de cada, porque, como eu falei, em circunstâncias diferentes, alguma outra abordagem pode ser mais adequada. Existe uma reta muito especial chamada reta de Euler. Essa é fantástica. O que essa reta tem de tão interessante, né? Essa é uma reta que vai passar por 3 pontos sempre. Esses 3 pontos, independente deles estarem dentro, fora do triângulo, eles vão ter uma propriedade muito interessante que eles são sempre colineares, que é o baricentro, o ortocentro e o circuncentro. Então eles sempre estão alinhados. É uma propriedade fantástica que esses 3 pontos têm. E a reta que passa por esses 3 pontos é chamada reta de Euler, tá certo? Então, vamos ver aqui a visualização do círculo circunscrito, passa por A, B e C, tá vendo? Ele passa pelos vértices. Esse triângulo retângulo, aproveitei ele porque facilitou para me desenhar, porque no triângulo retângulo, o ponto central desse círculo é justamente o ponto médio da hipotenusa. Veja que a primeira reta aqui, perpendicular bissectora, passa aqui, ó, no ponto médio de CB, perpendicular a CB. Essa reta passa no ponto médio de AB, perpendicular a AB. E no ponto médio da hipotenusa, que é justamente o nosso
circuncentro passa perpendicular aqui a essa reta. Então esse ponto de encontro das retas é o ponto que se localiza aí, o círculo que circunscreve o triângulo. Então temos aí uma formulação em C++ disso, o raio do círculo circunscrito é o produto dos lados dividido por 4 vezes a área, e aqui aquelas expressões dos determinantes já expandidas devidamente aí para achar as coordenadas x, y do circuncentro. Então tem aí, cada uma dessas formas aí está detalhada nessas referências aí, tem algumas referências caso vocês queiram seguir para maiores detalhes, e tem os lugares geométricos do triângulo. Tá certo? Tivemos uma participação aqui do João Vitor, deixa eu ver aqui. O nome do ponto de encontrar de segmento, bico, mulher boa, mulher do amigo. É aqueles macetes, né, de cursinho para você lembrar aí dos centros geométricos, né? Então fica a dica do João Vitor aí para ajudar a memorização. Quando a gente consegue memorizar um conteúdo, a gente ganha, principalmente numa competição de velocidade. O fato de eu não precisar parar, consultar aí um material de referência, me relembrar de alguma coisa, né? Então, se ajudar aí na memorização de vocês, fica aí a dica do João Vitor para vocês poderem lembrar desses 4 lugares geométricos. E, naturalmente, caso você se esqueça, você pode recorrer ao seu livro de notas aí para não, na hora do contest, você não deixar de acertar a questão só porque você não está lembrando, principalmente como você computa, né, essas quantidades aí. Então, realmente, um ente geométrico muito interessante o triângulo por ter tantas propriedades interessantes, né, e relações como essa, como a reta de Euler, que é fantástica, né, de você ter aí esses lugares geométricos. Só os lugares geométricos para mim já são notáveis, né, para você ter 3 retas distintas, você garantir que todas elas têm o mesmo ponto de interseção, é bem legal, e saber que esses pontos de interseção ainda se relacionam em uma outra reta, que é a reta de Euler. Eu já inclusive fiz um problema de maratona que era justamente determinar as coordenadas da reta de Euler. Então você tinha que calcular esses 3 lugares geométricos e pegar a reta que passa por eles. Tá certo? Na verdade, você precisa só de 2, né? Porque 2 pontos definem unicamente a reta. Você calcula 2 deles e você deduz a reta de Euler a partir deles. Muito bem. Então é isso, senhores e senhoritas. Estamos aí às portas do contest, que vai acontecer daqui 6 minutos e meio. Quem não tiver registrado, eu vou botar novamente o link. Se bem que o link está no chat, é porque fora a minha mensagem, só teve a mensagem do colega, então ainda tá visível aí. Se registrem no contest. Eu já atualizei os rankings, mas eu vou esperar sair o resultado do contest de hoje. Depois da aula eu torno a atualizar mais uma vez. Já está agora computando as listas, porque a lista 1 já está finalizada. Hoje a gente finaliza a lista de número 2. Hoje não, amanhã, perdão. Então todas as listas são 15 dias, né? Eu abro ela no sábado ao meio-dia e termina sempre no domingo, no meio-dia, né? 15 dias depois. Então, como começou a fechar as listas na semana passada, a partir dessa semana, todos domingo fecha uma das listas. Você tem que fazer 40% das listas para entrar no nosso ranking. Ou seja, dos 10 exercícios semanais, você tem que fazer sempre 4. Se você fizer 4, já está de ótimo tamanho, eles são ranqueados em dificuldade. Se você tiver muita dificuldade a partir do 7º, do 8º, do 6º, não tem problema. Vai para a próxima lista, faz os 6 que você dá conta. Você vai manter o seu curso. E os 2, todo mundo eu tenho certeza vai conseguir fazer. O 3º e o 4º começa a escalar a dificuldade, mas ainda é factível que vocês façam. Então, 4 para cada um é bem razoável. A semana você tem 15 dias para fazer 4 exercícios, então você fazer uma a cada 4 dias dá para fazer. Você pensar em uma semana por lista, porque agora elas estão se encavalando, você tem 7 dias para fazer, 8 dias para fazer 4 exercícios, e sendo que os 2 primeiros você faz em 10 minutos, porque são os mais fáceis, né? Então não deixem de fazer as listas, porque no jeito que está a turma, e com essa questão da restrição do Code Forces, e o bom número de vagas que eu botei para no ranking você tem uma pré-menção, eu tenho quase certeza que quem chegar à última aula vai estar pré-aprovado já com o ranking. Eu tenho quase certeza quanto a isso, a menos que, claro, você deixe de fazer os 3 conteúdos obrigatórios do Code Forces ou esqueça ou não faça as listas, né? Mas fazendo as listas aí e participando de 3 eventos do Code Forces, eu tenho certeza aí que vocês vão conseguir essa pré-aprovação e ficar muito tranquilos para fazer a prova. Para quem se preocupa ainda com a aprovação e com média, que acho que ao longo do nosso estudo vocês devem começar a se conscientizar que a aprovação é só uma consequência do mais importante, de vocês estarem desenvolvendo aí seus skills de problem solving, de codificação. Isso é o fundamental da nossa disciplina. Os benefícios são imensos. O Gustavo me fez uma pergunta, 40% do total, tá, Gustavo? Não são de cada lista, não. Então, porventura, você perdeu uma lista, não fez nenhum, você vai na próxima lista, faz 8, você já compensou a lista que ficou para trás, né? Ou quem já vem praticando aí, fazendo 100% de todas as listas, chega no momento do semestre que ele já tem os 40%, independente de não fazer mais nenhum. É na soma. Então, se a gente vai somar aí, são 10 exercícios por semana, né? Então, a gente vai ter 11, 12 listas. Então, vão ser uns 120 exercícios. Se você fizer aí 40% desse total, eu ainda não sei exatamente, vai ser 120, 130, 110, 40% desse total, não delas individualmente. Então a gente tem benefícios aí claros para quem pratica programação competitiva, então é muito importante, pessoal, que, como eu falei, a aprovação, tanto é que eu usei do ranking, tem a prova, menção mais, minha intenção não é que você
venha reprovar na disciplina. A ideia é que se você vem treinando, estudando o semestre todo, você vai ser aprovado, porque esse é o caminho natural. E eu tenho múltiplos mecanismos porque no nosso treino aí nem todo mundo está no mesmo pé. Né? Tem gente que treina mais tempo, tem gente que está começando agora, não tem problema nenhum. Então tem espaço para que todos loguem a aprovação da disciplina. Mas a aprovação é só uma formalidade. O importante é que você consiga desenvolver seu skill aí de problem solving, de codificador, como eu já destaquei, porque os benefícios são claríssimos. Eu tenho acompanhado aí os egressos que passaram por esse processo e todos eles, graças a Deus, estão muito bem empregados aí, passaram em oportunidades excelentes aí nas big techs, estão trabalhando em grandes empresas, no serviço público, estão empreendendo, o que quer que estejam fazendo, estão fazendo muito bem feito porque tiveram toda essa oportunidade de fazer esse estudo aí mais aprofundado que vocês estão tendo essa oportunidade agora, né? Então, a primeira coisa na programação competitiva, o primeiro ganho, a primeira vitória que você tem é você concluir um curso de TEP, porque infelizmente tem muita gente que abandona o barco no meio do caminho. Os motivos são diversos, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas você passar por uma disciplina complicada como essa, em termos de conteúdo, de estudo, de esforço, e de chegar ao fim de um semestre já é uma grande vitória. Por isso que eu destaco uma vez que a questão da aprovação tem que ser uma coisa natural para quem conclua o curso. Por isso, esses mecanismos que eu estabeleci aí para aprovação, que eu acho que vocês vão todos se beneficiar deles, se não todos, pelo menos a grande maioria. Então façam as listas, 40% do total dos exercícios, e aproveite para fazer os contests do Codeforces. O João Vitor perguntou o que eu estou falando do Codeforces. João Vitor, uma das métricas do nosso ranking é o seu rate no Codeforces. E eu vou computar seu rating a partir do ponto que você fez 3 contests nesse semestre. Desde que começou o nosso semestre, se você fizer 3 contests ranqueados no Codeforce, isso é muito importante, né? Tem que ser contests oficiais na hora que o evento está acontecendo, aí você pode estar recebendo uma menção preliminar aí por meio do nosso ranking. Se você não fizer esses 3 contests, aí você não fica ranqueado, não tem menção associada. Tá certo? Então pega aí. Tem colega que já fez 2, tem colega que já fez 1. Vocês vão ver quando é divulgado. Daqui a pouquinho eles fazem o terceiro e já sobe para posição número 1 do ranking, que por enquanto está vazia, né? Ninguém ainda está elegível a ocupar uma menção porque não atingiu esse critério do Codeforces ainda. Então, olha a agenda de contest do Codeforces, que é bem ampla, tem contest quase sempre. Escolha um contest, faça. A partir do momento que você atingir o ranking mínimo para iniciantes de 500 e para o pessoal mais experiente de 800, você já está habilitado a participar do nosso ranking. Eu vou usar o maior rating que você obter nesse período. Então, se eventualmente você cair, não tem problema, mas se você atingiu 500 ou mais como iniciante, ou 800 ou mais, com mais de 800 na verdade, e mais de 500 iniciantes, veteranos e iniciantes, você já está habilitado a estar no nosso ranking, tá? É isso, pessoal. Vamos encerrar essa primeira gravação então para a gente fazer o nosso contest e eu retorno as gravações para a gente fazer o Absolve às 11 horas.